Olá, aqui é o Denilson Barbosa do Inglês CACD e o objetivo desse vídeo é explicar um pouco sobre a metodologia de trabalho que eu uso na preparação de candidatos para a prova de inglês do CACD. Normalmente eu recebo perguntas de candidatos se é possível começar a estudar inglês para o CACD a partir de um nível mais básico ou de um nível intermediário de inglês. A grande preocupação das pessoas é se elas precisam fazer um curso geral de inglês para depois de um tempo entrar na preparação específica para o CACD ou se elas podem fazer isso diretamente. Bem, como eu trabalho com a preparação individual de candidatos, eu trabalho por meio de aulas por videoconferência ao vivo e são aulas individuais. Eu consigo fazer um processo de adaptação do conteúdo, permitindo que o candidato possa estudar desde níveis mais básicos de inglês e progredir no inglês até o nível avançado, sempre com foco no concurso. Isso permite também que eu tenha flexibilidade para encaixar qualquer candidato dentro da minha metodologia em qualquer nível de preparação ou em qualquer estágio de preparação para o concurso. Então, embora eu faça preparação em grupo para o TPS, mas essas preparações em grupo elas são específicas para o TPS, porque a abordagem da leitura, interpretação de textos e questões de múltipla escolha permite o trabalho em grupo. Mas, para a segunda fase, o meu interesse é trabalhar com foco nas questões individuais de cada candidato com o máximo de aproveitamento possível. Então, a intenção é sempre adaptar o máximo possível dentro das características de cada um dos candidatos. Bem, então eu preparei uma apresentação agora que resume de forma bastante básica o meu método de trabalho e aqui eu espero que você possa ver como você poderia se enquadrar dentro do meu sistema de preparação. Bem, quando algum candidato começa o curso comigo, eu normalmente procuro enquadrá-lo dentro de um desses três níveis. Obviamente eu tenho o que eu considero aqui como iniciante, como intermediário e o avançado. O primeiro nível, o iniciante, ele é um nível mais focado na preparação para TPS. O nível intermediário ele é voltado para a segunda fase do concurso, porém é um nível que eu considero como um momento de aprendizagem, a aprendizagem das habilidades e do conteúdo necessário para a segunda etapa. E o nível avançado eu já considero como uma etapa simplesmente de treinamento. É uma etapa de treinamento onde eu busco identificar ainda as falhas ou as lacunas do candidato e procurar resolvê-las pontualmente, ok? Bem, então aqui, para quem se enquadra dentro desse nível iniciante, e eu diria que esses são aqueles candidatos que estão começando a se preparar para o concurso ou que têm um nível de inglês até o intermediário, esse aqui seria o ponto inicial mais adequado. Aqui eu tenho a minha estrutura distribuída em dois aspectos. O primeiro é o conteúdo que eu trabalho nessa etapa e a metodologia de trabalho que eu utilizo. Bem, o conteúdo aqui é focado na questão do inglês instrumental e aprendizagem das estratégias de leitura. É fundamental na preparação para a prova do CACD aprender as estratégias de leitura, tanto para que você tenha uma rotina de leitura bastante razoável ao longo da sua preparação, como também você pode aplicar essas estratégias de leitura na própria execução da prova, tanto do TPS quanto na segunda etapa. Então, essa questão do inglês instrumental, das estratégias de leitura, elas são aplicadas em dois momentos. Aqui, o primeiro na rotina de estudos e, em segundo lugar, no próprio TPS. Bem, um outro aspecto importante é a questão da aquisição de vocabulário. É preciso estabelecer desde o princípio um processo de aquisição de vocabulário que seja permanente, que seja produtivo, para que se possa ganhar uma quantidade bastante significativa de palavras num curto espaço de tempo. Então, para isso, nós estudamos
a questão das estratégias de leitura, como que elas podem ser utilizadas no processo de aquisição de vocabulário, o papel do dicionário, como ele deve ser utilizado como uma ferramenta, e o Quizlet. O Quizlet é um sistema que você pode montar listas de palavras e fazer exercícios de revisão. Então, eu trabalho tudo isso aqui combinado, ok? As estratégias de leitura, o uso do dicionário e o Quizlet para que o candidato estabeleça um processo frequente de leitura e aquisição de vocabulário. Para quem ainda não conhece o Quizlet, eu publiquei no meu canal no YouTube um vídeo sobre o Quizlet. Então, se você ainda não conhece, você pode pesquisar no meu canal que você vai encontrar. Bem, a questão da gramática. Eu trabalho a gramática de duas formas. O primeiro aspecto, o que eu chamei aqui de gramática self-study, é o candidato fazer, sob a minha orientação, um estudo de gramática sozinho, em casa, no seu horário de estudo. É uma parte que ele tem que fazer fora da aula. E, por outro lado, eu trabalho a gramática, o que eu chamo de gramática aplicada, que é diretamente na análise dos textos, à medida em que as estruturas mais relevantes, mais interessantes ou mais desafiadoras vão aparecendo nos textos ou nas provas que estão sendo estudados. Bem, agora com relação à metodologia, eu também separo em duas partes. A primeira é o self-study, que é a parte que o candidato vai fazer, né, sozinho, em casa, nos seus estudos, e a segunda parte é a aula online, que é aquela aula junto comigo, ao vivo. Okay? Bom, primeiro a parte do self-study está incluída a questão da leitura contínua, e nós discutimos quais textos, quais são os melhores sites para encontrar texto para leitura. Tem a questão da manutenção, né, da aquisição de vocabulário, tal como eu mencionei ali em cima. O estudo da gramática, eu marquei aqui intermediate, porque normalmente quem entra nesse nível pode começar a estudar por uma gramática de nível intermediário. E a resolução de simulados, normalmente são os TPS antigos. Aqui eu costumo trabalhar pelo menos as 10 provas anteriores, para que o candidato tenha não só uma preparação, mas também um conhecimento bem profundo de como a prova evoluiu ao longo dos anos, conhecer bem quais são os tipos de questão e como proceder com cada uma delas. Ok? Bem, e na aula online, então, nós temos aulas que são técnicas e teóricas, né, introdução de conteúdo, discussão de teorias e etc. Né? Também temos a análise de texto, podem ser textos eleitos para serem discutidos na aula, dependendo do nível do candidato, ou os próprios textos dos TPS antigos. A gramática também é discutida na aula, e essa questão da gramática aplicada, por exemplo, quando aparece alguma questão relevante na análise dos textos, por exemplo, aqueles itens que surgiram como relevantes, eles podem ser discutidos ali, dali nós podemos designar algum exercício que pode ser feito para reforçar o conteúdo, ok? Bom, a correção de exercícios, normalmente esses são exercícios das provas anteriores, e o treinamento de estratégias, aqui eu me refiro principalmente às estratégias de leitura, como elas podem ser aplicadas ao TPS, ok? Bem, obviamente o tempo que cada candidato vai passar num nível como esse depende do nível de cada um. Então, como eu trabalho com aulas que são individuais, eu procuro personalizar o meu conteúdo ao máximo. Então, todo o conteúdo que é abordado aqui, ele pode ser mais facilitado ou mais aprofundado de acordo com o nível de cada candidato. Então, quando atingimos um nível satisfatório de trabalhos aqui nesse primeiro nível, o candidato estaria pronto para passar para a preparação da segunda fase, no nível que eu considero aqui, dentro da minha metodologia, como intermediário. Bem, agora no nível intermediário, esse é um nível que ele pode ser iniciado por candidatos que já têm uma certa trajetória no concurso, né, ou que já têm um nível de inglês acima do nível intermediário, né, ou aqueles que fizeram a preparação do nível iniciante comigo. Okay? Então, como uma ordem lógica, eu trabalho inicialmente a parte das traduções. Eu diria que após os trabalhos de leitura e interpretação de texto,
o mais lógico seria trabalhar com a tradução. Então, inicialmente eu discuto a questão das teorias e das técnicas de tradução. Então, muitas pessoas podem pensar que tradução é simplesmente uma coisa intuitiva, que você vai fazendo naturalmente, mas na verdade nós temos várias técnicas e várias teorias que devem ser consideradas e que podem facilitar e aperfeiçoar o seu trabalho nas questões de tradução da prova na segunda fase. Então, o segundo passo é a tradução inglês-português. Essa seria uma ordem mais lógica em relação à dificuldade, né? Depois da leitura e interpretação de textos, a tradução do inglês para o português seria o aspecto mais fácil, pois a língua de chegada, ou seja, o português, é uma língua dominada pelo candidato. E em seguida, após trabalhar as técnicas, as teorias e já fazer o treinamento de algumas traduções do inglês para o português, eu inicio os trabalhos na versão do português para o inglês. Aqui já é uma etapa mais complicada, já requer um pouco mais de conhecimento do inglês, né, porque afinal já é uma forma de redação de textos em inglês, embora o roteiro seja definido pelo texto original. Ok, bem, em seguida, o objetivo é trabalhar com summary writing, e aqui também temos que retomar a questão das estratégias de leitura, agora aplicadas à produção de summary, como utilizar as estratégias para ler o texto na prova, como selecionar as ideias principais do texto. Em seguida, temos a questão da organização textual, aqui já começa a ser fundamental, porque na verdade você gera um novo texto nessa questão do summary writing, na segunda fase. E por fim, a etapa de produção textual. E aqui entra toda a questão da produção do texto, coerência, coesão, o formato do texto e também, obviamente, as estruturas da língua que são necessárias para a elaboração do resumo, já são elaboradas aqui. Bom, e por fim, entramos no Composition Writing. Aqui nós verificamos, nós estudamos as etapas da produção textual, okay? Como que você deve fazer para partir da questão para o texto, todos os elementos que você deve considerar nesse momento, as etapas que você deve fazer. Em seguida, a questão da organização textual, e aí temos os tipos de texto. Esses tipos de texto são fundamentais para você adequar cada um deles de acordo com o tipo de questão que é proposto para você. Bem, e a questão da gramática aplicada, aqui já começa a ser bem mais prático, então aqui eu já começo a introduzir alguns elementos fundamentais para a escrita, elementos gramaticais que são essenciais, então nós vamos dos elementos mais frequentes para os menos frequentes e trabalhamos também a questão do estilo, que é fundamental para que o seu texto não tenha uma cara de um texto em português escrito com palavras em inglês. Você precisa conhecer o estilo do inglês para que seu texto tenha maior naturalidade. Bem, então a questão da metodologia, na primeira parte, assim como no nível iniciante, nós temos que manter o nível de self-study, que envolve a leitura contínua. Na verdade, a leitura contínua está em todos os níveis. O candidato do CACD nunca pode interromper as suas leituras em inglês. O processo de aquisição de vocabulário também é mantido. A gramática, nesse nível, provavelmente já é uma gramática de nível avançada, que o candidato pode estudar sozinho e fazer os exercícios, conferir as respostas sozinho e trazer as dúvidas para a aula. Bom, e aqui nós temos a questão da resolução de exercícios. Aqui eu procuro trabalhar as questões de concursos anteriores ou questões elaboradas por mim, e o objetivo aqui é que o candidato resolva a questão em casa antes da aula, para que na aula nós possamos nos dedicar somente à discussão e à correção do exercício. Então, a aula, nesse segundo momento, a aula ao vivo, ela se dedica ao seguinte, às discussões dos aspectos teóricos e técnicos, assim como a primeira etapa do iniciante, porém aqui já é voltado para a segunda fase, okay? A gramática aplicada, novamente, são discutidos os temas de gramática relevantes, feita a correção dos exercícios. Então, esse é um ponto que eu gosto de chamar a atenção. Todos os exercícios
que são principalmente questões de concurso anteriores, são minuciosamente corrigidos nos mínimos detalhes, para que possa ser identificado onde estão as dificuldades do candidato e para que essas dificuldades possam ser reparadas o mais rápido possível. Ok? Então aqui nós também discutimos, abordamos nas aulas o treinamento das estratégias, tanto das estratégias de leitura, quanto a resolução da prova, quanto a questão das traduções, organização textual e etc. Fazemos a correção dos simulados. Aqui é até importante destacar a diferença entre correção de exercício e correção de simulados. Em correção de exercícios eu me refiro aos exercícios que eu mesmo elaboro, e os simulados eu considero que são aquelas provas antigas que são trabalhadas no formato de simulado mesmo, com o aluno tentando estabelecer critérios para regular o tempo, o número de palavras e etc. Bem, e por fim, a avaliação do conteúdo. Isso aqui é fundamental, avaliar também o conteúdo na questão, tanto principalmente no composition writing, né, porque é a resposta de uma pergunta, né, então eu preciso avaliar também o conteúdo dessa resposta, né, como também a questão do summary writing, onde o candidato precisa selecionar ideias, e isso é necessário avaliar se está sendo feito de forma adequada. Bem, então aqui nós temos agora o nível avançado. Para iniciar nesse nível, o perfil ideal seria aqueles candidatos que já estão há muito tempo se preparando para o concurso, ou que já têm um nível de inglês bastante avançado e já tem um certo domínio das habilidades que eu comentei aqui anteriormente, né? Então, além desse perfil, né, do candidato que começaria comigo por aqui, nesse nível, obviamente, isso aqui também é adequado para aqueles que estudaram comigo no nível iniciante ou intermediário. Essa fase aqui difere da fase anterior, porque ela é voltada diretamente para a resolução de simulados, né? Então, eu não considero aqui uma fase de aprendizagem, eu considero essa daqui uma fase de treinamento, com o objetivo de treinar frequentemente e identificar problemas, identificar lacunas e identificar pontos que podem ser aperfeiçoados, né? Aqui a produtividade varia bastante. Eu tenho vários exemplos de alunos que conseguem resolver uma prova inteira por semana, e nesse momento nós conseguimos corrigir uma prova inteira por semana, dentro de uma aula, por exemplo. Então, esse seria o módulo ideal para quem já está nesse nível e precisa fazer um treinamento mais intensivo para a prova da segunda fase, ok? Então, basicamente, como eu falei, eu tenho aqui a questão da resolução de simulados, tá? Então, aqui eu utilizo provas de concursos anteriores ou simulados elaborados por mim, ok? No segundo item, eu tenho a questão das estratégias para a resolução da prova. Se for necessário, nós retomamos a questão das estratégias de leitura, trabalhamos os aspectos de gerenciamento de tempo na execução da prova, abordamos também a questão da produção da escrita e os limites do texto. Basicamente, isso aqui tem a ver com a questão da organização textual, né, o tamanho do texto, os limites, como você controlar o tamanho do texto para escrever o seu summary ou o seu composition e etc. Então, tudo isso aqui é simulado tal como deve ocorrer dentro do concurso. A questão de gramática e estilo, nesse momento, a questão fundamental é a identificação de lacunas no candidato, corrigir os trabalhos, corrigir os simulados, identificar onde ainda encontramos problemas e resolver os problemas o mais rápido possível, ou através de uma discussão, ou através da designação de exercícios mais aprofundados, ok? Então, da mesma forma, essa abordagem da gramática aplicada, não é? Que é a questão da gramática aplicada às situações que nos aparecem, e o estilo, aqui, nesse momento, nós temos um foco no estilo bem maior, né? Se aqui, normalmente, os candidatos apresentam um nível de gramática bem alto, normalmente a questão do estilo ainda precisa ser trabalhada. Então, isso é aprofundado aqui.
E quanto à metodologia, quanto ao self-study, muita coisa permanece. Nesse momento, o candidato precisa permanecer com a leitura contínua. Aqui nós fazemos o possível em todas as etapas, né, para que se concilie, inclusive, o inglês com a leitura de outras matérias que precisam ser estudadas e que podem ser estudadas por meio de textos em inglês, né? Além de leituras como atualidade, notícias e etc. Bem, a questão da aquisição de vocabulário, o uso do Quizlet também permanece, né? E aqueles alunos que começaram comigo a partir daqui do nível avançado e ainda não conhecem, eu recomendo que comece a utilizar, né? E da mesma forma que nós temos aqui a questão da aquisição de vocabulário desde o início, né? Para quem está lá no nível iniciante e precisa criar um vocabulário básico, aqui no nível avançado é fundamental utilizar essas ferramentas para que se crie um vocabulário que seja capaz de diferenciar o candidato dos demais. Bom, a utilização da gramática também muda um pouco nesse momento. Ao invés de utilizar uma gramática de exercícios de nível intermediário ou avançado, eu utilizo com os candidatos uma gramática normativa que é somente para consulta de conteúdo. Então é para discussão e consulta de conteúdo e aplicação nos textos. São utilizados os guias de estilo, né, que também devem ser estudados aqui pelo candidato, e o candidato deve ainda em casa fazer resolução de provas antigas e simulados. Como eu falei anteriormente, né, muitos alunos nesse nível, muitos alunos meus conseguem fazer uma prova inteira por semana e nós conseguimos corrigir uma prova inteira por semana. Obviamente isso depende da quantidade de observações a serem feitas na prova, não é? Quanto mais observações, mais tempo se leva. Então, talvez não seja possível, se uma prova de um determinado candidato, se ela apresenta muitas correções a serem feitas, talvez não seja possível corrigir uma prova inteira dentro de uma aula. Mas, quando chegamos no nível em que temos poucas observações a ser feitas, já é possível discutir uma prova inteira por aula. Então, sendo assim, na aula online, continuamos com a discussão dos aspectos técnicos e teóricos, assim como nas outras etapas. Trabalhamos a gramática aplicada da mesma forma, sempre discutindo ali os pontos mais importantes que aparecem nos textos. Fazemos a correção dos simulados, então, da mesma forma que aqui no nível intermediário, a prova do candidato, o simulado, é corrigido minuciosamente, detalhe por detalhe, tal como na banca do concurso. E temos o treinamento de estratégias para a execução da prova e a avaliação de conteúdo, da mesma forma como eu comentei aqui no nível anterior, para avaliar se o conteúdo das respostas, principalmente do composition ou do summary, estão de nível adequado. Okay? Então, só para reforçar isso, o que eu falei sobre a questão da adaptabilidade aqui, né? Eu falei sobre isso bem no início, na introdução do vídeo. Então, quando algum candidato me pergunta se é possível começar desde o nível iniciante a estudar inglês com foco total na prova do Instituto Rio Branco, eu acho que essa apresentação é capaz de responder isso. Como vocês podem ver aqui, a maneira como eu trabalho, por ser um atendimento individual, ele é totalmente flexível e ele é adaptável ao máximo de acordo com o nível de inglês de cada candidato ou o estágio de preparação no concurso. Bem, então espero que essa apresentação tenha esclarecido para você como funciona a minha preparação, que ela tenha esclarecido também como você poderia se encaixar dentro da minha metodologia para iniciar os seus estudos e a sua preparação para a prova de inglês do Instituto Rio Branco. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, se você quiser conhecer mais sobre a minha metodologia, sobre as minhas técnicas de ensino, toda a tecnologia que eu utilizo para a aula online, você pode agendar um horário gratuito para conhecer melhor, para fazer uma consultoria sobre a melhor estratégia de estudo por você, ou até mesmo em muitos casos, para muitos candidatos, aqueles que estão mais avançados, eu acabo agendando esse primeiro contato como uma correção de um simulado da segunda fase, por exemplo. Então as possibilidades
desse primeiro contato, elas podem ser bastante diversificadas, dependendo do perfil de cada candidato, né? Como eu disse desde o início do vídeo, o meu objetivo é sempre personalizar ao máximo. Ok? Então, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo, se for no Facebook ou no YouTube, você pode me enviar uma mensagem aqui na área dos comentários, ou você pode também visitar o meu site. O endereço é www.inglescacd.com. Lá dentro você tem a área de contato, você pode preencher o formulário e me enviar uma mensagem e eu agendo o horário com você. Então, vejo você num próximo vídeo. Até mais!